Você já parou para pensar que o dinheiro por si só não tem valor? O que ele realmente faz é medir o valor de outras coisas. Mas aqui está o problema: como medir valor quando a ferramenta que usamos para isso é totalmente flexível e instável? No vídeo de hoje veremos qual o problema do dinheiro fiduciário em relação ao seu propósito de medir valor, por que ele não cumpre esse propósito e como o Bitcoin conserta isso. Vamos lá? Imagine um engenheiro criando o plano para construir a infraestrutura da internet conectando o mundo. São cálculos complexos, testes rigorosos, simulações precisas para garantir que tudo funcione de forma eficiente e sem falhas. Hoje, computadores em qualquer lugar do mundo, distantes milhares de quilômetros, trocam mensagens instantaneamente. Transformar dados em eletricidade no computador 1, enviar como sinal luminoso através da fibra ótica e, ao chegar no computador 2, transformar novamente em dados para que a informação seja lida é extremamente complexo e só é possível graças à precisão extrema em cada detalhe. Para que a transmissão de dados ocorra de forma eficaz, é essencial que os equipamentos envolvidos sejam extremamente precisos. Cada etapa no processo de codificação e decodificação dos sinais elétricos exige controle rigoroso. Mesmo um pequeno erro na transmissão pode alterar completamente a mensagem recebida. A precisão é crucial, pois qualquer falha compromete a comunicação entre os dispositivos e afeta a integridade dos dados. Esses sistemas precisam ser imaculadamente exatos para garantir que a informação chegue ao seu destino sem distorções. Seria impossível a existência da internet sem a existência de sistemas elétricos precisos. Seria impossível um prédio sem cálculos precisos e rigorosos que garantem que sua estrutura seja segura. Também é assim na medicina, robótica, agricultura e outras inúmeras áreas. A humanidade só evoluiu pois é capaz de criar ferramentas e sistemas cada vez mais precisos. Será que o nosso dinheiro, sendo uma ferramenta utilizada para medir valor e desempenho financeiro, é uma régua precisa? Bom dinheiro deve ser preciso, pois não tem valor intrínseco e serve para medir o valor de outros bens. O dinheiro é utilizado como uma unidade de conta, permitindo que possamos comparar o valor entre diferentes bens. Como uma medida padrão, ele facilita a tomada de decisões de compra, pois torna possível comparar o valor e preço de bens e serviços que desejamos adquirir. Sem essa precisão e estabilidade, o dinheiro perderia sua função como referência de valor e decisor econômico. Existem várias características que um bom dinheiro deve possuir. Quer conhecer essas características? Falamos sobre isso no vídeo Por que o Bitcoin é o dinheiro do futuro. O link está aqui na descrição. Um bom dinheiro deve ser duro, como explicado por Friedrich Hayek, ou seja, não pode sofrer grandes alterações e precisa manter seu valor ao longo do tempo para ser uma medida confiável. Isso é fundamental para garantir que ele sirva ao propósito de medir o valor de outros bens. Um dinheiro forte é aquele que, mesmo com o passar dos anos, preserva sua capacidade de ser uma referência confiável. O ouro, por exemplo, foi utilizado como moeda por muitos séculos, justamente porque seu valor se manteve relativamente estável. Sua durabilidade e escassez e o fato de não ser facilmente corrompido ou desvalorizado garantiram sua confiança como um meio de troca e medida de valor. Isso fez do ouro uma base sólida para economias por tanto tempo, facilitando a comparação de valores e a troca de bens. A estabilidade da moeda cria estabilidade financeira, política e social, fazendo a sociedade evoluir como um todo, permitindo que as pessoas façam planos financeiros com maior certeza sobre o futuro. Mas, como podemos medir valor em uma régua que é infinitamente elástica? Um dinheiro fraco, aquele que não mantém seu valor ao longo do tempo, cria incertezas nas transações. Quando o dinheiro perde valor rapidamente, as pessoas se veem obrigadas a gastar ou investir de forma apressada, pois não sabem o que ele valerá no futuro próximo. Isso gera uma economia instável e imprevisível. O dinheiro governamental, por exemplo, é essencialmente infinito.
sendo impresso sempre que há necessidade ou crise, sem limites claros em um processo chamado expansão monetária. O governo pode emitir novas quantidades de moeda a qualquer momento, diluindo o valor da que já existe, mas não é só o governo que pode criar dinheiro. Instituições privadas ou bancos centrais podem gerar novas unidades monetárias, ampliando ainda mais a oferta de dinheiro e tornando a confiança no sistema mais volátil. Hoje, o sistema bancário opera sob o regime de reserva fracionária. Isso significa que os bancos não precisam manter o total dos depósitos que recebem em reserva. Eles mantêm apenas uma fração desse valor como reserva e podem emprestar o restante a outros clientes. Este modelo permite que os bancos criem crédito, gerando mais dinheiro na economia do que o valor realmente depositado. Por exemplo, se um banco recebe R$100 em depósitos e a exigência de reserva for de 10%, ele pode manter apenas R$10 como reserva e emprestar os outros 90 restantes. Este processo pode ser repetido várias vezes, expandindo a quantidade de dinheiro disponível na economia. Embora esse sistema aumente a liquidez e o crédito, ele também pode gerar riscos, como a inflação e a instabilidade financeira. Quando um banco concede um empréstimo, ele não entrega o valor fisicamente, mas simplesmente cria um depósito na conta do cliente, aumentando o saldo contábil do banco. Esse aumento no saldo não corresponde a dinheiro físico, mas a uma promessa de pagamento futura. Este novo dinheiro passa a circular na economia, sendo utilizado em transações e negócios. E o efeito não para por aí. Quando esse dinheiro é depositado novamente em outro banco, ele pode ser emprestado novamente, criando um novo aumento no saldo contábil e gerando um efeito multiplicador. Esse processo de criação de crédito repetido várias vezes amplia a quantidade de dinheiro na economia, o que pode impulsionar o crescimento econômico, mas também gerar riscos de inflação e bolhas financeiras, se não for controlado adequadamente. O mundo em que vivemos é um grande teatro. Caso todos os depositantes quisessem sacar seu dinheiro ao mesmo tempo, o banco não teria recursos suficientes para pagar a todos. O Banco Central regula a emissão de dinheiro e o crédito através da taxa de juros, controlando a quantidade de dinheiro em circulação. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele torna o crédito mais caro, o que tende a reduzir a quantidade de empréstimos tomados pelas empresas e consumidores. Com menos empréstimos, a oferta de dinheiro na economia diminui, ajudando a conter a inflação e a desacelerar a economia quando necessário. Por outro lado, quando o Banco Central reduz a taxa de juros, o crédito se torna mais barato e acessível, incentivando mais empréstimos e, consequentemente, aumentando a oferta monetária na economia. Este ajuste nas taxas de juros é uma das principais ferramentas usadas pelo Banco Central para equilibrar o crescimento econômico e controlar a inflação. E o Bitcoin? Será que ele pode ser utilizado como medida de valor? Vejamos. Ao contrário do dinheiro governamental, o Bitcoin é uma medida de valor rigorosa. Assim como 1 metro corresponde a 100 centímetros e 1 litro são 1000 mililitros e não podem ser alterados, o Bitcoin também não pode. Em 2140, todos os Bitcoins terão sido minerados, chegando ao seu total de 21 milhões de unidades, divididos cada um em 100 milhões de unidades menores chamadas Satoshi. O Bitcoin é como uma régua perfeita, onde tudo é pré-definido: o número total de unidades, a escalabilidade e a velocidade de criação de novas moedas. Tudo isso está determinado de forma fixa, em código computacional, e é garantido por uma rede descentralizada, ou seja, não há intervenção do governo ou autoridades, e todas as regras são imutáveis, o que assegura a previsibilidade e a transparência do sistema. E é frequentemente comparado a um livro-razão digital, onde todas as transações são registradas de forma transparente e imutável. Mas ao invés de um livro físico, as transações são armazenadas em uma cadeia de blocos ou blockchain. Cada bloco da cadeia contém informações sobre várias transações de bitcoins entre os usuários. E cada vez que um bloco é preenchido, ele é adicionado à blockchain, criando um registro permanente que não pode ser alterado.
Este processo de registro é realizado por mineradores, que são responsáveis por validar as transações e adicionar novos blocos à rede. A cada 10 minutos, um novo bloco é minerado e inserido na blockchain. Para incentivar o trabalho dos mineradores, eles recebem uma recompensa em bitcoins, como pagamento pela energia computacional e recursos investidos para garantir a segurança da rede. Este é o momento onde novos bitcoins são criados. Esta recompensa se iniciou em 3 de janeiro de 2009, quando o primeiro bloco, conhecido como bloco Gênesis, foi minerado. Neste bloco, Satoshi Nakamoto, pseudônimo do criador do Bitcoin, recebeu 50 bitcoins como recompensa. Este ciclo constante de mineração e recompensa tem mantido a rede Bitcoin em funcionamento de forma descentralizada desde seu início. Agora, no final de 2024, já ultrapassamos o bloco de número 870 mil e o Bitcoin segue evoluindo de forma única. Uma das características mais importantes da rede é o halving, um evento que ocorre a cada 210 mil blocos minerados, ou aproximadamente 4 anos, reduzindo pela metade a recompensa paga aos mineradores. Este processo de halving começou em 2012, quando a recompensa de 50 bitcoins foi reduzida para 25, depois para 12,5 em 2006 e para 6,25 em 2020. E hoje a recompensa, ou seja, os novos bitcoins criados, são de 3,125 bitcoins a cada 10 minutos. O halving é uma das razões pelas quais o Bitcoin é deflacionário. À medida que a recompensa diminui, a oferta de novos Bitcoins se torna mais limitada. O Bitcoin é a melhor régua financeira, oferecendo total previsibilidade. Sabemos exatamente quantos Bitcoins existem, a quantidade limite e quando o último Bitcoin será minerado. Portanto, o Bitcoin não é apenas uma moeda, mas um sistema financeiro com regras bem definidas que controlam a emissão de novos Bitcoins, mantendo-o previsível e seguro ao longo do tempo. Esse mecanismo de escassez, junto com a quantidade total de Bitcoins limitada a 21 milhões de unidades, torna o Bitcoin uma moeda digital resistente à inflação e ao controle centralizado, completamente oposto ao que acontece com as moedas fiduciárias emitidas pelos governos. Com o Bitcoin, você sabe exatamente qual porcentagem do total está em suas mãos. Com a moeda fiduciária, você não faz ideia de quanto do total de dinheiro existente você tem, pois o total de dinheiro existente não para de aumentar. Um Bitcoin valerá sempre um Bitcoin. Seu preço flutua conforme a demanda e o mercado. Isso acontece porque, além de ser uma tecnologia nova, o Bitcoin ainda está em processo de consolidação como moeda e reserva de valor. À medida que mais pessoas e empresas adotam o Bitcoin e ele ganha mais aceitação, seu preço tende a refletir seu verdadeiro valor, como um ativo escasso e descentralizado, independente das manipulações típicas de moedas tradicionais. E lembre-se, 2024 será lembrado como o ano em que países começaram a acumular Bitcoin. Por que o Bitcoin conserta as medidas de valor? Porque o Bitcoin é fundamentado em matemática e ciência precisas. Seu funcionamento é baseado em algoritmos e criptografia imutáveis, garantindo segurança e transparência. Ao contrário das moedas fiduciárias que podem ser manipuladas por governos e bancos centrais, o Bitcoin é um sistema autossustentável e descentralizado. Com um suprimento fixo de 21 milhões de unidades e regras pré-definidas, ele se torna o dinheiro mais sólido já criado na história da humanidade. O dinheiro fiduciário é infinito, impreciso e incerto. O Bitcoin não. Qual você está acumulando? Você acaba de assistir mais um vídeo do canal Por que Bitcoin, explicando que não interessa o que é Bitcoin e sim o porquê Bitcoin. Deixe o like e compartilhe o vídeo e até mais!